Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês, inaugurando esse novo canal de comunicação da Arts, né? A gente vai começar a tentar fazer lives agora, junto aí com os pesquisadores, né? Com os pais. Estou vendo o pessoal que está entrando, legal. Boa noite, pessoal. Nanda, Renata, Rafaela. Tá mais alguns minutinhos aqui, o pessoal está entrando. Boa noite, Fernando, Gabi, boa noite, tudo bem? Deixar dar uns 5 minutinhos, né, para o pessoal ir entrando. A notificação subiu agora. Boa noite, Thaís, Caroline, Fernanda. O pessoal que estiver entrando aí, se puder curtir a live e compartilhar também, aí mais pessoas vão participar também. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Legal, obrigado, Gabi. Deixa eu dar mais um minutinho, até dar 5 minutos, 7:05. Boa noite. Boa noite, Dione, Ricardo, Lana, Iris, Juliana, Renata. Bom, pessoal, vamos começar então. Obrigado pela presença aí de vocês, tá? Conforme eu comecei falando aqui, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente está inaugurando esse novo canal. Vamos tentar fazer lives aí com vocês, aí com uma certa frequência, trazendo temas aí que são relevantes para a gente, né? E para manter contato, já que a gente está afastado nesse período de pandemia já há um bom tempo, né? A gente não está mais realizando os nossos encontros periódicos, né? Então, acho que para nós vai ser muito importante ter esse canal e a ideia é compartilhar informações aí com vocês, além de manter o contato, né? Que já faz um bom tempo que a gente não se fala, né? Bom, quem não me conhece, meu nome é Félix, eu faço parte da Arts praticamente desde a criação dela, eu entrei um pouquinho depois. Eu sou pai da Vitória, a Vitória hoje tem 24 anos, né? Então, eu e minha esposa Amélia, a gente conheceu a Arts ainda quando a Vitória era nenezinha, né? Tinha acho que 2 anos de idade, e a gente também estava em busca de informações e acabamos encontrando esse grupo de pais, que é a Arts, e já estamos aí hoje há 21 anos, né? Trazendo informações sobre a síndrome aqui para o Brasil, né? Antigamente a gente fazia distribuição de jornais, né? Tínhamos que fazer a impressão, o etiquetamento, envio no correio,
e agora a gente está com esse canal, depois de 20 e poucos anos, com uma possibilidade de comunicação muito melhor agora, né? Muito mais prática e muito mais dinâmica. Bom, a Artes, quem não conhece também, quem está chegando agora, quem não conhece, nunca ouviu falar, a Artes é uma associação voltada para os portadores da síndrome de Rubinstein-Taube, né? Ela foi fundada em 1999 e ela foi criada a partir do encontro de pais que foram conhecer uma apresentação de TCC da Andrea Lee Korosui, que é uma fisioterapeuta que estudou a síndrome, né, e fez o trabalho de conclusão de curso baseado na síndrome, né. Então, de lá para cá eram 3 famílias, agora nós crescemos, não sei nem dizer quantas famílias nós somos hoje, mas com certeza em torno de 100, 200, por aí, né. A gente tem a nossa página aqui no Facebook, temos aqui o nosso site, né, e tentamos manter contato aí através das redes sociais, do telefone, né. Bom, sem mais delongas, a ideia da apresentação de hoje é falar um pouquinho sobre o aprendizado da síndrome de Rubinstein-Taube e o compartilhamento de informações entre os profissionais da saúde e também os familiares, né? É muito importante o envolvimento dos pais. Eu lembro quando a gente começou a tentar entender um pouco sobre a síndrome de Rubinstein-Taube, a gente buscou muita coisa na internet, né? Há 20 e poucos anos atrás, e tinha muita pouca informação, né? E hoje isso mudou bastante, né? E muito disso graças ao trabalho que a Artes tem feito junto aí à comunidade médica e aos pais, né? Para a apresentação de hoje a gente vai trazer, a gente tem aqui a doutora Sofia, né, e o doutor Marcos. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler o currículo aqui da doutora Sofia e do doutor Marcos, porque deixa eu só colocá-los aqui na tela, eles já estão aqui comigo, deixa eu só trazê-los aqui. Boa tarde, boa noite, doutor Marcos, doutora Sofia, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Doutora, eu estava fazendo aqui uma introdução, né, sobre a síndrome, né, e falando um pouquinho aqui do meu contato aí com a Artes, né, e com a síndrome, e eu não sei se vocês estavam ouvindo. Sim. Eu parei aqui Sim, estava ouvindo? Ah, que tudo. bom. Tá que bom. Ótimo. E então agora eu vou só passar aqui pelo currículo de vocês, né, para as pessoas conhecerem melhor, né, vocês, e daí eu já passo a palavra para vocês, tá bom? Tá ótimo. Bom, a doutora Sofia Mizuo Miura Sugayama é médica com especialização em genética médica e pediatria. Tem doutorado e mestrado em genética médica pela FMUSP, graduação pela FMUSP na 71ª turma. Fez residência médica em pediatria no Instituto da Criança do HC FMUSP, especialização em genética médica na mesma instituição. Também foi médica assistente da unidade de genética do ICR, do HC da FMUSP e no Genoma da USP. Responsável pelo serviço de genética molecular e aconselhamento genético no Laboratório Fleury de 2005 a 2012. Ela orientou 2 teses de mestrado e coorientou um doutorado, todos sobre a síndrome de Rubinstein-Taube. Ela atualmente é responsável pelo serviço de oncogenética do ITASSE, do HC da FMUSP, juntamente com o Dr. Marcos Escobar. A doutora Sofia é médica geneticista voluntária da Artes há 20 anos. O Dr. Marcos Seabra Escobar é especialista em neurologia infantil pelo Programa de Residência Médica da Universidade de São Paulo. Participou do programa de estágio observacional de Boston Children's Hospital, em Boston, nos Estados Unidos, onde pôde acompanhar o Serviço Geral de Neurologia Infantil e de Epilepsia Infantil. Na ocasião, teve a oportunidade de fazer o curso Michael G. Bresnan Child Neurology Course, organizado pela Universidade de Harvard. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná, com pós-graduação em Pediatria pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Ele acumula experiência em instituições de referência, como o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Hospital São Luís de Anália Franco, Hospital 9 de Julho e o Hospital das Clínicas de São Paulo.
Além do atendimento em clínicas e hospitais especializados, também tem conhecimento em saúde pública. Integrou a equipe multidisciplinar do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, e hoje faz parte da equipe do Instituto Pense e Ama, uma ONG que oferece atendimento especializado para pacientes do SUS. O Dr. Marcos é médico neuropediatra e voluntário da ARTS há 2 anos. Bom, currículo extenso, né? Para vocês verem que a gente está bem amparado aqui na questão médica com os doutores Marcos e com a doutora Sofia. Doutora Sofia, tudo bem? Tudo bem. Então tá. Pode falar. Inicialmente, né, boa noite a todos. Eu queria agradecer muito a presença e a participação de todos, particularmente ao Félix, né, que organizou muito bem estruturado, com toda a logística da tecnologia de informática e que possibilitou, né, a realização dessa live. E vamos iniciar, como ele mesmo falou, um programa, né, através desse canal, com palestras, né, de curta duração, né, para não cansar também, e abordar vários temas relacionados à síndrome de Rubinstein teve, né. Como o Félix já falou, né, depois a gente vai talvez enfatizar e detalhar mais, mas uma introdução, né, é que a síndrome de Rubinstein foi descrita há mais de 60 anos atrás, em 1963, por 2 médicos norte-americanos, o Dr. Jack Rubinstein, que era pediatra e geneticista clínico como eu, ele já faleceu, né, e o Dr. Taibbi, que era radiologista, né, porque os achados principais naquela época, né, além das alterações craniofaciais dentárias, eram os polegares, né, e os hálus, os dedões dos pés, né, alargados, né, que é o símbolo, né, da artes. E esse alargamento também foi observado nos raios-x, por isso que essa síndrome, né, foi denominada pelos 2 médicos que descreveram em 1963 como síndrome de Rubinstein-Tebe. Na medicina, o termo síndrome, né, é um pouco consagrado, mas vem do grego, significa achados clínicos que cursam junto num mesmo paciente. E dentro da genética, né, por um pouco de epônimo e vaidade dos médicos, né, existem 8.000 síndromes genéticas descritas e cada um deles com o nome dos primeiros médicos que descreveram tais condições, né. E, resumidamente, a incidência da síndrome de Rubinstein né, é de 1 para cada, em média, 135.000 crianças que nascem vivas, e é considerada, né, uma síndrome ultra rara, né. Por isso que o diagnóstico é muito complicado e difícil. Em média, as crianças são diagnosticadas ao redor de 5 anos, 4, depois de fazerem uma peregrinação, né, como é descrito isso na literatura, pelos pediatras, pelos neuropediatras, endócrinos, e até que chega, né, ao diagnóstico, né, que realmente não é fácil para os pais, né, esses mais de 20 anos que a gente acompanha essas crianças, né, é um privilégio para mim, porque aprendi muita coisa, e agradeço muito mesmo a confiança dessas famílias, né, e que me dá muita esperança, né, e para perseverar no estudo e pesquisa, que é uma área muito complexa, né, resumidamente, né, não vou me estender, senão o Marcos vai precisar falar, mas a causa da síndrome de Rubinstein-Tebe, né, já foi bem descrita, né, na década de 90, o primeiro gene, que é o CREB, né, e em 2005, né, quase 15 anos atrás, é que foi descrito o segundo gene, que é o EP300, são 2 genes muito grandes e altamente relacionados e muito importantes em toda a embriogênese, organogênese, né, e é um gene extremamente
complexo, envolvido em todo o desenvolvimento cerebral, neurológico, daí as consequências quando os genes são alterados, né? Aproximadamente 75% dos pacientes têm alterações no gene CREB-BP, né? E o restante, até mais recentemente, uns 15% tem no EP300. No mundo todo, né, já foram descritos aproximadamente, até uns 10 anos atrás, mais de 1.000 crianças portadoras dessa condição descritas na literatura internacional. Ou seja, os pais permitiram e autorizaram a descrição em revistas médicas especializadas. Então, essa descrição, né, essa porcentagem, ela é subestimada, na verdade, né? E hoje o Marcos vai falar mais uma introdução do que foi feita uma enquete, né, do que os pais desejam, né, para a gente estabelecer uma ponte, né, uma parceria, né, com os pais, uma nova abordagem e as famílias, né, ficarem mais informadas, né, a palavra empoderação que o pessoal usa hoje, e a partir disso ajudar mais as famílias, né? Então, eu dou a palavra agora ao Dr. Marcos e quero agradecer de coração, né, ao Dr. Marcos que está voluntário comigo há 2 anos, né, e se dispôs realmente a participar ativamente do projeto de pesquisa, né, com ênfase, né, nos aspectos neurológicos, neuropediátricos, porque é nessa área que os pacientes sofrem muito mais alterações, cuja incapacidade, né, precisa ser reabilitada precocemente através do diagnóstico precoce. Então, Marcos, desculpa. Alô, estão me escutando? Tá bom. Que isso, eu que agradeço a oportunidade e estou muito feliz de poder estar aqui participando disso. Eu vou compartilhar a minha tela, eu preparei alguns slides, vocês me dão um retorno se está tudo certinho. Estão vendo a minha tela? Agora sim. Tá. Vou abrir a apresentação. Pronto. Tudo certo? Bom, então vamos lá. Bom, o Félix já fez a introdução, né, me apresentando. Tenho estudado aí junto com a doutora Sofia o Rubinstein Taylor já há algum tempo, né, em torno de 2 anos, e gostaria também de agradecer a oportunidade. O que eu tenho aqui a apresentar, na verdade, seria uma outra forma, né, da gente poder estar fazendo pesquisa, né, uma outra forma da gente abordar algumas coisas. Então, a gente tinha já alguns modelos já que já vinham há muito tempo sendo feitos e tentar realizar uma aproximação entre pais e pesquisadores, pais dos pacientes, portadores de Rubinstein e a quem faz a pesquisa, parece que tem se mostrado cientificamente como algo que é muito interessante e a produção de artigos, né, a produção de ciência, quando a gente considera a integração dos pais nisso, tem se mostrado cada vez mais produtivo, né? Bom, a gente enviou uma enquete, né, para saber o perfil dos pais e com quem a gente estava falando, e muito também de como os pais se relacionam, né, como os pais se relacionam com informação, como os pais acessam informação. Isso para a gente é muito importante, para a gente saber o que abordar, como abordar e como a gente seguir esse processo.
O perfil, então, dos respondentes, gostaria de agradecer aqui todos que responderam, né, até essa avaliação, foram 84 respondentes, e o perfil são crianças de 0 a 5 anos. As buscas, né, por informação, na maior parte das vezes, eram feitas no Google ou conversa com outros pais. O acesso pelas informações eram feitas pelo celular. Os pais relataram que tinham pelo menos aí de 30 a 45 minutos por semana para a gente poder estar conversando sobre esses assuntos relacionados ao Rubinstein-Taylor, e as principais dúvidas, elas focaram em neurologia e comportamento. A gente vai enviar os demais resultados da pesquisa por e-mail, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, né, para vocês terem a informação em relação a isso. Mas esse é praticamente o perfil dos pais, né, e dos pacientes que têm Rubinstein-Taylor. E para ilustrar um pouco essa história, né, da aproximação, pesquisa e do pesquisador e do paciente, né, do pesquisador e dos pais, eu vou contar uma história. Eu tive contato com essa pesquisadora nesse curso que eu fiz da Universidade de Harvard, e ela relatava ali essa visão, né, de pesquisador e essa visão de paciente. A história começa com ela, né, essa é a Tracy, ela teve uma filhinha, na verdade duas, né, mas essa foi a segunda filha dela, chamava Savannah. Savannah, por volta de 2 anos e pouco, né, ela teve uma crise convulsiva. Depois dessa crise convulsiva, eles levaram no hospital, o médico plantonista falou, olha, você precisa procurar um neurologista infantil para poder dar seguimento a isso. Vou para casa, e ela teve outra crise convulsiva, depois ela teve outra crise convulsiva, e teve várias. Quando ela chegou no neurologista, o neurologista falou, olha, é o seguinte, a Savannah, ela tem uma doença chamada síndrome de Lennox-Gastaut, e essa doença, essa síndrome, ela cursa com uma alteração do desenvolvimento neurológico, ela tem um impacto numa regressão e uma alteração do desenvolvimento neuropsicomotor, e ela também faz crises convulsivas que muitas vezes são de difícil controle. Ele explicou isso para Tracy, aí falou assim, olha, você tem alguma dúvida em relação a isso? Ela falou assim, olha, eu tenho muitas dúvidas, mas eu não sei quais. Ela, então, saiu da consulta e foi para uma biblioteca e começou a estudar. E a partir desse momento começaram-se 2 jornadas. Uma jornada de uma mãe que tinha uma filha com Lennox-Gastaut e a jornada de uma pesquisadora. A jornada da mãe, né, ela teve muitos tropeços, né, e muitas dificuldades. Eu acho que muitos pais conseguem se identificar em relação a isso, né, essas dificuldades que têm se enfrentado ao longo do caminho, mas foram inúmeras crises, vários neurologistas, vários tratamentos, várias cirurgias, várias hospitalizações. Então, obviamente, não foi uma jornada fácil que ela enfrentou. E a jornada como pesquisadora, vocês podem ver o LinkedIn dela, né? Então, ela foi de uma mãe a uma especialista. Então, ela estudou, fez uma graduação, pós-graduação, depois ela fez um mestrado, doutorado, pós-doutorado, e com a pesquisa dela, ela descobriu, né, que existia uma mutação específica, né, numa região do neurônio da filha dela, e que essa mutação específica respondia a um tratamento que ela propôs como pesquisadora. Um tratamento que ninguém até então tinha proposto. Ela propôs um tratamento com um remédio para pressão alta. E no caso dela, praticamente mudou a história da filha dela e mudou a história de várias outras crianças que tinham a mesma mutação. Bom, e por que eu estou contando essa história, né? O que tem a ver a história da pesquisadora e da mãe, né? Ela trilhou, então, esses 2 caminhos, né? E ela pôde ver que, muitas vezes, existe um espaço muito grande entre a pesquisa e o pesquisador e o paciente. O pesquisador tem muito a contribuir, obviamente, com o paciente, e o paciente tem muito a contribuir com o pesquisador. E, muitas vezes, é um caminho que são muito próximos, existe, às vezes, um abismo entre os dois, mas são caminhos que andam paralelos, e, muitas vezes, um está olhando para direções opostas, um está mirando em coisas diferentes. E a proposta, e essa nova maneira de fazer, né, da gente pensar em pesquisa e construção de conhecimento,
ela vem um pouco por esse caminho. Um caminho em que a gente tenta ver pais e pacientes passivos para tentar pensar em pais e pacientes parceiros. A gente começaria, então, desde aqui de baixo, por um processo, né, começaria através do convite, a educação, no sentido de informar sobre o quadro, informar sobre a doença, falar sobre prognóstico, informação no sentido de falar sobre os processos científicos, sobre os trabalhos, sobre o que está sendo realizado, consultas, o engajamento de pais em relação ao processo de pesquisa, até que finalmente culminaria com essa cocriação e a coprodução. Uma interferência, uma influência maior de quem está sendo pesquisado em relação ao material, à pesquisa, ao paper, né, ao artigo, né? Então, o pesquisador sai de um espaço que seria o fazer para o paciente, para um fazer com o paciente, né? E essa seria a ideia. E uma pessoa a doutora Tracy, né, que saiu de uma posição de pesquisadora e paciente, né, mãe de paciente, ela viu que isso é muito importante e os dois têm muito a acrescentar. Como eu falei, às vezes está cada um olhando para uma direção oposta, né? E foi feita uma pesquisa para ilustrar isso, né? Com pessoas, né, não médicos, né, com pessoas, sobre o que mais influenciava a saúde de cada indivíduo, né? Então, não necessariamente eram pessoas que tinham alguma doença, alguma enfermidade, ou alguma síndrome, né? Eram pessoas selecionadas aleatoriamente, e como a gente pode ver, boa parte aqui, uma grande parcela do que mais influenciava a saúde é mais o comportamento, né? O comportamento individual, o contexto social. Muitas vezes os cuidados médicos nem têm tanto grande peso para algumas pessoas. Então é interessante observar que às vezes a gente está olhando para lugares diferentes, né? Então às vezes o que incomoda mais, a pedra no sapato de muita gente, às vezes a gente não está percebendo. Por isso que é importante que a gente tenha um contato, que a gente tenha um espaço para a gente poder saber qual que é a pedra que está no sapato, né? Outro exemplo, né, que no caso que essa pesquisa foi encabeçada pela doutora Tracy, né, sobre os pacientes que tinham Lennox-Gastaut. Esse aqui são vários tipos de crise convulsiva, né, e se perguntou para os pais, né, quais eram as crises convulsivas, os tipos de crise convulsiva que mais incomodavam os pacientes, que mais traziam preocupação para os pais. Se você perguntasse para um médico, ele com certeza diria, olha, com certeza, um paciente que tem Lennox-Gastaut, o que mais incomoda os pais são as crises atônicas, porque o paciente simplesmente perde o tônus e cai no chão. Então, essas são as crises que mais incomodam os pais. Mas nessa amostra, o que mais incomodava os pais não era a crise atônica, eram as crises tônico-crônica generalizada, aquela que a criança fica toda dura e de repente começa a tremer. Essa era a que mais incomodava os pais, né? E aqui está mais um exemplo que às vezes a gente está valorizando coisas que os pais valorizam mais outros, né? Não estou aqui dizendo que a gente tem que chegar na consulta e bater de frente com o médico, mas acho que é interessante que a gente faça esse trabalho conjuntamente, para que a gente possa olhar para o mesmo lugar, né? Não é para desacreditar o trabalho do médico, nem obviamente do pesquisador, mas para pensar nessa construção de conhecimento junto, né? O processo científico, ele não é simples, né? O processo científico ele tem uma série de etapas, uma série de métodos específicos, a metodologia, que seria o estudo do método, né? De como ele é feito. Então, a pesquisa ela tem um tempo, ela tem uma forma, ela tem uma conduta específica, e isso é uma coisa que a gente gostaria de que vocês tivessem conhecimento. Nós gostaríamos de separar algum dia, algum encontro, para que a gente possa falar sobre como é o processo científico, como se dá o processo científico, né? Muitas vezes a gente fica afoito, né? Nessa pandemia a gente pôde perceber que pouquíssimas pessoas sabem como é o processo científico, e a gente viu muita coisa acontecendo não respaldada pelo processo científico, né? Então, acho que isso é interessante. Saber também, né, entender que tem uma questão de recursos, né? Obviamente, em alguns países tem-se muito recurso para investir em ciência, e outros países, né, o investimento ele é mais enxuto, né? A gente nem sempre recebe
investimento que a gente gostaria de receber para desenvolver alguma pesquisa ou para desenvolver algum conhecimento. Bom, então, o que é, então, essa nossa proposta? O que a gente gostaria de trazer, né, a gente que está ali à frente, lá no Itaci, no laboratório de oncogenética, que a gente tem conversado com alguns pais, o que a gente gostaria de fazer, né, nossa proposta. Então, a nossa proposta é criar essa aproximação, né, criar esse engajamento, né, dos pais e poder estar criando, através disso, um canal de comunicação. Esse canal de comunicação, através dos encontros que a gente está tendo hoje, ou através de e-mails ou formulários, para poder entender, né, que nem eu falei da pedra no sapato, né, para a gente poder entender isso. Nós gostaríamos de dar abertura e oportunidade. Nós aqui gostaríamos de ouvir e de discutir. Então, a gente quer criar esse espaço para que a gente possa ouvir e discutir o que está sendo feito, né? Outra coisa seria, né, subindo um pouquinho naquele gráfico que a gente viu, um pouco da ideia seria educar, né, não dizendo que precisa-se de educação, mas no sentido de educar o que é a síndrome de Rubinstein-Teibe, das causas, os sintomas, queixas, o impacto na saúde, complicações, a questão de complicações a longo prazo e, como eu falei, a questão dos processos científicos, né? A gente teria pensado em uma questão de alguns encontros e, aliado a isso, uma abordagem multidisciplinar. Eu acho que faria parte da questão da educação, entender um pouco o que é a questão fonoaudiológica e convidar alguns colegas, provavelmente, para poder estar conversando sobre processos de linguagem, conversando com terapeutas ocupacionais, psicólogos, ver a questão de direitos, né, que eu acho que é uma das coisas que atravessa um pouco a questão da saúde, né, mas direitos são coisas que muitas vezes a gente acaba tendo que ficar caçando, e a gente muitas vezes vê a angústia dos pais em relação a isso. E, obviamente, também a questão do psicopedagogo seriam os processos de aprendizagem. Informar, né, então informar como é que está sendo as etapas do processo, o que está sendo estudado, a linha de estudo, e nessa questão da informação, eu acho que traduzir um pouco como um tradutor, né, um linguista, em que nós ali do campo da ciência, né, que a gente possa, nosso objetivo um pouco é tentar traduzir o medicase ou o scientificase, que muitas vezes, né, o linguajar da ciência cria esse espaço muito grande, né, em relação aos pacientes, mas a nossa ideia é tentar traduzir esses termos que muitas vezes são difíceis de compreender em português, né, para que se possa entender esses processos, para que se possa entender o que está acontecendo, para que se possa entender o que vem de novo, o que aparece de atualizado em relação ao que tem sido pesquisado. A consulta e o engajamento, né, atravessa isso de entender as propostas, o que está sendo feito, né, e terminando e culminando no processo de cocriação e coprodução, né, do processo científico, né. Como que a gente vai fazer isso? Parte do processo se iniciou, né, a gente queria criar esse espaço para escuta, a gente queria criar esses encontros educativos, né, como no slide anterior, os encontros educativos seriam de informações sobre o quadro, impactos e informação, no caso, coisas novas que têm surgido, e os encontros informativos, que seriam as devolutivas, né, as devolutivas por parte dos pais também, para que a gente possa entender também isso. Quando e onde, então, a nossa ideia é que sejam encontros mensais e virtuais, que por enquanto é o mais seguro, né? Uma plataforma que seja acessível pelo celular, e os nossos encontros na faixa aí de 30 a 45 minutos, porque como os pais responderam, 30 a 45 minutos a gente consegue abarcar aí boa parte dos pais, do tempo que os pais disponibilizam. O que não faz parte da nossa proposta, eu acho que isso é importante, né? Nossa proposta não é substituir o médico do seu filho ou da sua filha, né? Nossos encontros, eles não substituem as consultas, os nossos encontros, eles não substituem cuidados específicos, e quando eu me refiro a encontros, eu estou falando desde do que a gente faz no encontro virtual, até quando o paciente for lá para o Itaci, para que a gente
faça alguma avaliação, ou seja, não substitui uma consulta médica, né? Não substitui cuidados específicos, por exemplo, precisar de uma internação, pronto-socorro, prescrição de medicações e terapias, e solicitação de exames fora do escopo de pesquisa. Então, nós estamos propondo uma pesquisa para avaliar determinada coisa, pedir um ou outro exame, talvez isso não faça parte, isso é o papel do médico, e às vezes pode ser antiético da nossa parte atravessar quem já está cuidando do paciente. Nossos encontros, eles não são receita de bolo, né? Então, a gente não quer propor aqui uma maneira de tratar todo mundo, porque cada paciente, ele é um paciente diferente. A gente precisa avaliar que a doutora Sofia falou, são inúmeras mutações que podem acontecer, são inúmeras formas diferentes que podem acontecer, 2 genes distintos podem causar manifestações, apesar de ser o mesmo quadro sindrômico, a mesma síndrome, então existem quadros diferentes, né? São coisas diferentes. Então, nossa ideia não é, todo mundo tem que fazer tal coisa, todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que ser assado. A nossa ideia não é fazer uma receita de bolo para tratar todo mundo, né? Em relação aos dados, então, a gente não vai reter informações, né? Nossa proposta é tentar ser o mais transparente possível. Em relação aos dados da enquete, nós gostaríamos de disponibilizar para mostrar que, olha, a gente está fazendo isso e os dados são esses, mas nós não vamos divulgar dados específicos, né? Cada um tem o seu dado específico, e isso é sigiloso, isso é protegido legalmente. Então, nós, como pesquisadores, não podemos chegar e dizer, olha, no fulano de tal deu uma alteração tal. A gente não pode fazer isso, porque isso é antiético, isso é ilegal. Então, nossa proposta não é distribuir as informações de todo mundo, mas resultado de pesquisa em termos de número e de conclusões, a nossa transparência, ela passa um pouco por isso, né? Ela é isso, né? A nossa ideia. Bom, acho que essa é um pouco da proposta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e estamos tentando fazer essa nova abordagem, né? Essa aproximação. O que a gente mais tem visto é um pouco esse afastamento, né? E muitas vezes são pesquisadores e médicos olhando para um lado e pacientes, algumas vezes, olhando para o outro lado. Então, a gente quer entender um pouco isso, né? Então, acho que talvez a ideia seja que a gente se aproxime um pouco mais. Eu acho que a princípio é isso. A gente vai estar abrindo agora um pouco para ouvir, né? Lembrando que a gente vai ter encontros específicos para cada coisa, vamos ter encontros para falar sobre a parte da neurologia, a evolução neurológica, vamos ter encontros para falar sobre a parte de comportamento, sobre a parte de sono, parte multidisciplinar para falar da área do fonoaudiólogo, da área do terapeuta ocupacional, do psicólogo. Então, a gente vai ter ainda esses encontros específicos para levantar essas informações, tirar essas dúvidas. Acho que hoje foi mais uma parte introdutória dessa proposta, a gente tentar aproximar um pouco nesse sentido, tá bom? Mais uma vez, obrigado, e vou passar a palavra agora para o Félix. Deixa eu ver aqui. Bom, doutor, olha, é muito interessante e, assim, eu acho que o principal de tudo, né, é que essa proposta veio de vocês, né, não fomos nem nós que propusemos isso a vocês, que são os especialistas que estão apoiando a gente, né, vocês que vieram com essa proposta de trazer essa informação para a gente e criar um canal novo junto com os pais, né. Então, a gente tem uma série de dificuldades hoje em dia, né, de atendimento médico, de plano de saúde. Os médicos, alguns não conhecem a síndrome. Então, essa ideia que vocês tiveram, sinceramente, é brilhante, porque ela foca na questão da síndrome, né, e toda a questão que acompanha, não especificamente a científica, né, mas a comportamental, a questão legal, né, a questão do envelhecimento, e são todas questões que estão, assim, presentes no dia a dia dos pais, né.
A gente tem preocupações, né, em relação a isso tudo, né? Cada um com a sua peculiaridade, né? Alguns têm alguns problemas gástricos, outros de comportamentais, outros neurológicos, enfim. Então vai ser muito importante para nós aí que a gente estabeleça esse nosso roteiro aqui de encontros virtuais, né, aqui fazendo essas lives aqui na página da Arts. Eu acho que vai ser muito, muito importante. E, assim, uma coisa que o senhor falou agora, né, e o Dr. Henniken, quando veio em 2016 também, ele comentou, né, no encontro que a gente teve, que, assim, os médicos, né, eles são os especialistas, né, mas eles não conhecem nossos filhos, né, quem são especialistas também são os pais, que a gente vive o dia a dia, né, então a gente leva nossos filhos de vez em quando, né, para visitar vocês, né, uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, enfim, mas quem está no dia a dia somos nós, né, então a gente acaba também tendo algum conhecimento e compartilhando isso com vocês é uma via de mão dupla, né? É muito importante, muito bom mesmo essa iniciativa que vocês tiveram, tá? Eu tô dando uma olhadinha aqui no chat e eu não tô vendo assim nenhuma pergunta específica para que a gente pudesse debater aqui esses minutinhos que faltam, né? Eu acho que o pessoal tá, principalmente que eu tô vendo aqui, o pessoal tá gostando da iniciativa, né? Uma pergunta aqui que eu sabia que ia acontecer, mas é em relação à Covid, né? A gente já estava pensando que ia surgir alguma dúvida nesse sentido. Vocês podem falar alguma coisa em relação a isso para nós? Assim, nada específico, algo brevemente assim, mas assim, deixa eu ver se tem algo específico para falar sobre isso. A gente agora, com esse momento de pandemia, se virou meio que especialista também nesses temas, né? A gente não tinha interesse antes, né? Saber sobre eficácia de vacina, a gente não tinha conhecimento nenhum. Tomava vacina e pronto, né? Agora todo mundo é especialista nas marcas, nos laboratórios, na eficácia, enfim. Vocês podem falar alguma coisa assim ampla, assim, nada específico sobre a vacina, sobre vacinas, enfim? Comentar assim brevemente? Pode ser, doutora. Eu vou passar essa pergunta para a doutora Sofia, né, já que ela conversou e pesquisou sobre a parte infectológica, de infectologia, né, então vou deixar essa aí para a senhora, doutora. Então, primeiro queria parabenizar o Marcos, né, pela excelente apresentação, né, realmente ele sabe comunicar bem toda a nossa proposta, né. Agora, em relação ao Covid, né, digamos assim, mais em relação à vacinação, né, até onde eu perguntei, porque eu não sou infectologista, né, a gente é pediatra, o Marcos também é pediatra de base, ele é neuro e eu sou da área de genética mesmo, e mais recentemente, né, indo para oncogenéticas, que são crianças, né, com síndromes genéticas com predisposição a câncer. Em relação à vacina, né, quando teve início, né, da Coronavac para os médicos do Hospital das Clínicas, que fomos pioneiros, né, fomos privilegiados, recebemos a primeira dose em janeiro, né, tinha um plantão de médicos infectologistas lá, eu fui questionar algumas coisas. A Coronavac é feito de vírus atenuado, né, enfraquecido. Então, eles me garantiram, né, que os pacientes com imunossupressão, ou seja, que eles estão com a imunidade suprimida com alguma medicação, tipo corticoide, metilprednisolona, pacientes que têm doenças autoimunes, né, ou que está tomando corticoide, né, por alguma quimioterapia, né, então com a imunidade, ou seja, a defesa do próprio organismo diminuída, eles disseram que a Coronavac é segura, né. Agora, sabidamente, né, hoje não vai dar para entrar nos detalhes, mas uma das teses que eu fui co-orientadora foi sobre os aspectos imunológicos
da síndrome de Rubinstein teve, né? E a colega, que ela não é médica, ela é bióloga, né? Especializada em imunologia, realizou, né? Estudos imunológicos, né? Já faz mais de 10 anos, muitos que estão na arte puderam participar, e, resumindo, não são todos, né? Os pacientes com Rubinstein têm uma imunodeficiência humoral e celular, e ela parece ser mais acentuada nos primeiros anos de vida, que os pacientes têm infecções de repetição, principalmente das vias aéreas respiratórias, né? Bronquite, sinusite, pneumonia, amidalite, otite e todas essas ites, né? Então, até o momento é o que foi divulgado. Agora, as outras vacinas com vírus, como vetor, com RNA mensageiro, no momento eu não tenho informações científicas mais concretas. Tá ok, doutora. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que já está dando nosso tempo aqui, né? A gente se propôs a fazer uma live de em torno de 45 minutos, né? Só uma questão que eu estou vendo o pessoal perguntar no chat, rapidamente. A ideia é que os encontros aconteçam mensalmente, nesse canal mesmo, do Facebook. A princípio, o pessoal está sugerindo o Instagram, mas por enquanto a ferramenta não permite que a gente faça lives no Instagram também, só no Facebook ou no YouTube, né? E então a gente está pretendendo fazer no Face, e se tiver oportunidade a gente consegue estabelecer um outro canal também, tá? Mas a ideia é que os encontros sejam mensais, no início do mês, e eles tragam esses temas que a gente está tendo o feedback de vocês, e esses que o Dr. Marcos já comentou, né? A gente pode falar sobre nutrição, sobre fomo, sobre comportamento, sobre questões legais, sobre envelhecimento, sobre adolescência. A gente está querendo, quer que vocês proponham esses temas para nós, para que a gente possa se preparar, né? E trazer essas informações para você numa próxima. Tá ok? Bom, pessoal, eu quero agradecer muito aí, doutora Sofia e doutor Marcos, a participação de vocês, a iniciativa que vocês tiveram. Para nós tem um valor imenso, né? Nesse momento de afastamento, a gente, né, não tem onde obter tantas informações, e para nós é muito, muito importante isso que vocês estão fazendo. Eu queria agradecer muito, tá? E deixo para vocês agora se despedirem também do pessoal. Obrigado. Boa noite, muito obrigada mesmo pela confiança, e obrigada, Félix e Marcos, pela apresentação. Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade. Eu acredito que vai ser um projeto muito legal, né, que a gente vai estar desenvolvendo aí. E eu acho que, obviamente, essa questão, esse contato, né, eu acho que isso vai ter a acrescentar mesmo, né? E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aí a todos também por terem disposto esse tempo aí de estarem com a gente. Ok, então, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.